Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no segundo livro dos Reis, capítulo 8, dando continuidade à nossa série de mensagens, onde há textos que mencionam Eliseu apresentando claramente como um discípulo de Elias, ou como um seguidor de Elias. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 8, nossa mensagem está neste capítulo inteiro. Nós vamos ler primeiro os primeiros 6 versículos, depois, à medida em que progredirmos, vamos lendo os demais versículos deste capítulo. Antes de começarmos o culto, eu brincava com o grupo de louvor que, como pregador, o ideal para mim, ou aquilo que eu tenho na mente como ideal, seria pregar o capítulo 8 e o capítulo 9 como um único sermão de 3 horas. Mas eu sei que não é possível fazer isso. Então ele está dividido em 2 sermões, 2 mensagens. A primeira no capítulo 8, intitulada Continuando o que Elias começou. Então, apresentando a ideia de que Eliseu continuou aquilo que foi um dia iniciado por Elias. E a segunda mensagem, então, do capítulo 9, terminando o que Elias começou. O ideal seria ver tudo de uma vez só, mas nós vamos ver por partes e assim caminhar também de uma maneira mais adequada. E ao olhar para este sermão, eu gostaria que nós saíssemos daqui sabendo o seguinte: nós somos chamados a dar continuidade àquilo que muitos começaram. E um dos aspectos que talvez não passa pela nossa mente, mas como parte da Igreja de Deus nós deveríamos ter, é que nós somos chamados a dar continuidade ao juízo que Jesus Cristo estabeleceu por meio da sua Igreja ao mundo. É isso que esse texto vai nos mostrar. Eliseu dá continuidade a um processo de julgamento contra a casa de Acabe, e ele é aquele que então continua o que Elias começou. Acompanhe a leitura do capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado à vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado à vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado à vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de cultuar o Teu nome. E mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua palavra, reconhecendo que ela é alimento para nossas vidas, luz para o nosso caminho e uma espada, ó Pai, de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e capaz também de discernir os propósitos e pensamentos do nosso coração. Uma vez do poder dela, a nossa oração é que o Senhor a aplique em nossos corações, para que também, ó Pai, ao pregarmos, nós possamos, assim também, levar a Tua mensagem ao mundo. Quer esta mensagem, muitas vezes, e para muitos corações, seja uma mensagem positiva que as trai para perto de Cristo. Para outros, ó Pai, muitas vezes será testemunha num grande dia de juízo final. Nós sabemos que nem sempre o nosso coração está disposto a receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas uma vez que o Teu Santo Espírito habita em nós, a nossa oração é que o Senhor molde o nosso espírito, molde nossa alma, Pai, para sermos submissos à Tua vontade e acolher a Tua palavra como verdade para a nossa vida. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha para este capítulo 8 e esses primeiros 6 versículos,
nós conseguimos enxergar que há pelo menos um cenário diferente de tudo aquilo que nós já vimos nas outras mensagens, especialmente do capítulo 6 e do capítulo 7. Capítulo 6, os sírios estão buscando matar Eliseu. Capítulo 6, o rei de Israel não está entendendo absolutamente nada que se passa num episódio onde os sírios são cegados diante da oração de Eliseu, então são levados até o coração de Samaria. O rei de Israel pergunta: eu tenho que matá-los? Eliseu diz para dar um banquete. Capítulo 7, então, da última mensagem, nós vimos aquele cerco à cidade de Samaria, uma fome terrível, onde até mesmo as mães começavam a discutir qual criança seria o alimento do dia seguinte. Então nós vimos que um cenário terrível estava se passando em Israel e um cenário mais grave ainda se intensificou mais ou menos naquela época, que foi um período de fome, que é mencionado nos primeiros 2 versículos, quando Eliseu então diz para a sunamita, aquela mulher que ele tinha primeiro dito que ela engravidaria e teria um filho, e depois, quando esse filho morreu, Eliseu então foi o instrumento do Senhor para ressuscitá-lo. Ele diz para essa mulher que ela deveria sair de Israel, pois haveria 7 anos de fome. Se um cerco já tinha sido algo terrível, imagina 7 anos de fome. Então, é um cenário muito difícil. Mas o que nós temos, especialmente a partir do versículo 3, é um outro contexto. Um contexto onde essa mulher pode voltar para Israel, ou seja, o período de fome já passou, já não é mais aqueles 7 anos de falta de recursos, é um novo momento, ela pode voltar para a sua terra, mas ela não encontra a sua terra. Sua terra foi confiscada uma vez da ausência dela naquele lugar. E então nós temos o desenrolar desses primeiros 6 versículos, ao final ela conseguindo reaver a sua terra por meio de um decreto de um rei que diz que ela deveria então conseguir tudo aquilo que era dela de novo, além de todas as receitas que foram geradas ao longo dos 7 anos através dessa terra. Por que esse é um cenário diferente? Porque é um rei diferente também. Quando a gente olha para os primeiros 6 versículos, existe um rei em Israel que não é nomeado. Antes nós nos acostumamos a ouvir falar de um Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, que a toda hora está tentando matar Eliseu, ou ao menos culpar Eliseu por conta de todas as tragédias. Este rei, diferentemente, ao invés de pensar exclusivamente em si mesmo, consegue aí se mover em direção a essa mulher, reavendo então todos os recursos para ela, então fazendo com que ela recuperasse a sua terra. Só nisso nós já temos um cenário distinto. Mas há algumas outras evidências de que nós estamos em um novo momento na história de Israel. A primeira delas é, Eliseu parece começar a se afastar da vida política daquele reino. Eliseu fala com a sunamita 7 anos antes dos eventos que começam a ser narrados a partir do versículo 3. 7 anos antes ele falou, vai ter 7 anos de fome, saia com a sua família dessa terra e vá para outra terra, então peregrinar com ela. Então a mulher sai e só 7 anos depois ela volta. E Eliseu não está mais na história. Eliseu já parece ter se retirado da vida política de Israel. Se nós olharmos para o versículo 7, Eliseu está em Damasco pouco tempo antes do que se passa aqui nos primeiros 6 versículos. Então Eliseu parece já ter um movimento para fora de Israel. Ele não está mais no reino do norte. Este é um cenário diferente. Outro aspecto que mostra que este cenário é diferente é o favor, ou pelo menos o interesse do rei de Israel pela vida de Eliseu. Se Jorão, em vários momentos, se deparou com Eliseu e no primeiro momento em que eles estiveram juntos, Eliseu falou, o que eu tenho a ver com você? Ó, Jorão, filho de Acabe, capítulo 3. Eliseu mostrava que Jorão era um rei mau, um rei perverso, e depois Jorão sempre tenta procurar algum motivo para ou culpar o Eliseu ou até para matar. O rei do capítulo 8 não tem as mesmas preocupações com Eliseu. Na verdade, ele está até mesmo interessado em saber quem é Eliseu. Veja o versículo 4. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo, conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. É alguém interessado pela vida do profeta de Deus. É alguém interessado para saber quais são as grandes coisas que Eliseu fez. E não alguém interessado em saber onde Eliseu está para o matar. É um cenário diferente porque existe um rei diferente.
E uma das razões, talvez, deste rei querer conhecer mais a respeito de Eliseu, conhecer a respeito dos grandes feitos, talvez você lembre do machado que foi tirado do fundo do rio, talvez você se lembre que Eliseu predisse que um dia, no meio de um deserto, viria muita água para matar a sede de um exército. Esse rei queria saber de todas essas coisas, inclusive do ato de ressurreição do filho da sunamita. E uma das razões do porquê ele gostaria de conhecer um pouco mais é porque ele mesmo foi favorecido por Eliseu. Vá para o capítulo 9, vire uma página aí na sua Bíblia. Versículo 1, Eliseu não está na vida de Israel mais, mas ainda assim está influenciando aquela nação. Versículo 1 fala assim: então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. Possivelmente o rei do capítulo 8 é Jeú, que foi favorecido por Eliseu, mas não diretamente por Eliseu. Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas a ir até onde Jeú estava, porque Eliseu não estava mais na vida cotidiana de Israel, e então ungir Jeú como rei de Israel. Mas Jorão ainda era vivo, como nós vamos ver na mensagem seguinte. Então, Jeú é ungido rei de Israel, enquanto o rei de Israel ainda vivia. E tudo isso é por instrumentalidade de Eliseu. É um profeta que vai, mas vai sob ordem de Eliseu. Jeú e Eliseu não se encontram em momento nenhum, mas Jeú é favorecido por Eliseu. Talvez essa é a razão de nós voltarmos então para o capítulo 8 e encontrarmos um rei não nomeado ainda, interessadíssimo na vida de Eliseu, nos grandes feitos dele, e tendo trazido para dentro da corte um Geazi que um dia andou com Eliseu. É um cenário diferente porque existe um rei diferente. Um rei que demonstra também ações completamente distintas de Jorão. Veja que quando a sunamita se aproxima depois dos 7 anos para reaver as suas terras, o rei então descobre que ela é a mãe do menino que foi ressuscitado, e o rei então, empolgado com tudo aquilo, diz: vou encarregar um oficial para que ele restitua tudo aquilo que é seu. E isso acontece depois dos 7 anos. Isso jamais aconteceria nos dias de Jorão. Abra no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 7. Volte um pouco aí na sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Não era Eliseu ainda o grande profeta em Israel, era Elias. E nós temos nesse cenário uma descrição de como a casa de Acabe, da qual Jorão era filho, lidava então com os israelitas. Capítulo 21, versículo 5. Um dia Jezabel está preocupada com a saúde do seu esposo Acabe e então lhe pergunta o seguinte: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel, esposa de Acabe, assina cartas em nome de Acabe, coloca o selo do rei de Israel e envia para a região onde Nabote tinha a sua vinha. E ela consegue então contratar testemunhas falsas para acusar Nabote de ter amaldiçoado a Deus e amaldiçoado o rei. A consequência disso está um pouco mais à frente, vá para o versículo 16. Versículo 16 nos mostra o seguinte: quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ou melhor, tinha sido assassinado,
Ele levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Esse era o modus operandi da casa de Acabe, da casa de onde Jorão, antigo rei de Israel, então tinha procedido, e certamente Jorão agia da mesma forma. Hoje de manhã, o reverendo Felipe lembrou que Acabe dizia que Elias não profetizava nada bom a respeito dele. Jorão também não tinha nenhuma amizade com Eliseu e nunca se submetia também às palavras do profeta do Senhor. O mesmo modus operandi passava de pai para filho. E esse que era filho de Acabe e Jezabel, certamente jamais devolveria então as terras da Sunamita. Tem que ser um novo rei em Israel. Tem que ser um novo cenário. Quem é este novo rei em Israel? Voltando para o capítulo 8, provavelmente Jeú, que está sendo ungido rei no capítulo 9. O que a gente precisa então entender nos primeiros 6 versículos? Cronologicamente, eles não estão na posição em que deveriam estar, se a gente for pensar em ordem cronológica da história. Mas aqui cumpre um papel teológico, de mostrar que existe um novo cenário, mas de que esse novo cenário é derivado de um processo estabelecido pelo Senhor. O processo vai começar no versículo 7. Então, do versículo 7 em diante, nós vamos ver pelo menos 3 movimentos para que se chegasse até esse cenário que está sendo narrado nos primeiros 6 versículos. Então, o futuro está do versículo 1 até o versículo 6. Agora a gente volta para o passado, para saber o que fez com que esse novo rei se assentasse no reino de Israel e estabelecesse um cenário relativamente favorável para o povo de Deus. Afinal, a Sunamita aqui, ela é, então, agraciada por intermédio desse rei. Mas existiu um movimento para isso. E o movimento começa no versículo 7 do capítulo 8 e vai terminar só no final do capítulo 9. Por isso que eu gostaria de pregar tudo num sermão só, mas vamos pregar aqui em 2 partes. Versículo 7, primeiro movimento que existe é de Eliseu saindo de Israel e indo para a Síria, para Damasco. Então, isso anterior ao que se passa nos primeiros 6 versículos. Eliseu foi a Damasco, Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: pegue um presente, vá encontrar-se com o homem de Deus, por meio dele, e pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: vai e diga ao rei que certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Hazael e também lhe fitou os olhos, e que este então ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. Então Hazael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar à espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Hazael perguntou: mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Hazael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Hazael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Do versículo 7 até o versículo 15, nós temos um primeiro movimento que leva ao cenário que nós lemos nos primeiros 6 versículos. Esse movimento tem a ver com Eliseu indo para Damasco, o rei Ben-Hadad, sabendo que o homem do Senhor estava ali. Curiosamente, talvez nós nos perguntamos, mas como que Ben-Hadad, rei da Síria, conhece Eliseu ou ouviu falar de Eliseu? Se nós lembrarmos de Naamã no capítulo 5, grande general da Síria, curado de sua lepra, talvez Naamã tenha sido esse instrumento, ou talvez uma simples serva, como aquela israelita que foi feita escrava na Síria, um dia lembrou a esposa de Naamã que tinha um homem de Deus em Israel.
Nós não sabemos os instrumentos do Senhor para fazer a sua mensagem muitas vezes chegar até aquelas pessoas que precisam ouvir dela, mas Ben-Hadad estava doente e então ele manda Hazael até onde Eliseu está para perguntar se ele iria ser curado. Quando Hazael se aproxima de Eliseu, faz esta pergunta, Eliseu fala, sim, ele vai se recuperar, mas o Senhor me mostrou que certamente ele irá morrer. No dia seguinte, quando Hazael retorna, ele diz que o rei se recuperaria, mas então no dia seguinte ele mata o rei. Uma história bastante estranha, ou pelo menos uma história que a gente fica perguntando, mas deu tempo de Ben-Hadad se recuperar? Eliseu falou, ele vai se recuperar, mas o Senhor me mostrou que certamente ele irá morrer. E ele morre no dia seguinte, assassinado. Será que deu tempo de Ben-Hadad se recuperar? Talvez não seja uma questão de garganta simples como eu estou tendo hoje à noite. Talvez fosse algo muito maior, porque senão ele não iria buscar o homem de Deus para saber se ele iria se recuperar ou não. Para nós entendermos o que se passa aqui, olhe para o versículo 10, para a resposta de Eliseu. Alguns, muitas vezes, ao ler esse trecho, se perguntam se Eliseu mentiu para Hazael. Afinal, Eliseu fala que ele iria se recuperar e Ben-Hadad não se recupera, ele é morto no dia seguinte. Nem dá tempo dele se recuperar. O que se passa nessas palavras de Eliseu? Veja, o versículo 10. Vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Quando a gente olha para essa expressão final, certamente morrerá, talvez comecemos a pensar o seguinte, ok, vai passar um tempo, ele se recupera, passa mais um tempo e como todas as pessoas, ele certamente vai morrer. Só que talvez nós percamos tanto o jogo de palavras que existe entre certamente vai sarar, como algo que iria acontecer, como certamente vai morrer, como algo que também iria acontecer. Mas mais forte do que isso é o padrão que nós encontramos no final do versículo 10, que aparece em dezenas de leis de Israel que indicavam quando uma pessoa precisava morrer. Por exemplo, em Êxodo capítulo 21, versículo 12, é dito que o homem que ferir alguém e essa pessoa morrer, esse homem certamente morrerá. Ou então, quando num episódio de intemperança, na verdade, de não pensar adequadamente sobre o futuro, Saul estava numa campanha militar e estabeleceu um jejum entre os israelitas para conseguir a vitória e disse que se alguém quebrasse aquele jejum, inclusive se fosse Jonatas, seu filho, certamente morreria. No hebraico é o mesmo conjunto de palavras que a gente encontra aqui. Ou então quando depois de adulterar com Batseba e levar Urias para ser assassinato, Davi precisou escutar por meio do profeta Natã que seu filho com Batseba certamente morreria. São as mesmas palavras. O que a gente tem aqui é um decreto do Senhor. Existia algum motivo pelo qual Ben-Hadad tinha que morrer. É isso que nós temos nesse versículo 10. Esse versículo 10, ele é uma etapa num processo de trazer um cenário melhor para Israel. Ben-Hadad precisava morrer. Hazael precisava reinar. Por que Ben-Hadad precisava morrer? Uma das evidências talvez seja no capítulo 7, o cerco que Ben-Hadad estabeleceu ao redor de Samaria, fazendo com que uma fome imperasse dentro daquela cidade, e então os habitantes de Samaria precisassem até mesmo tomar decisões extremas, como nós vimos na mensagem anterior. Ele trouxe muito mal para o reino de Israel. Isso aqui não é um rei bom. Quando ele vai buscar um Eliseu, não é porque ele está convertido, não é porque ele tomou um caminho melhor na sua vida, como Naamã o fez. É porque ele tem algum interesse. Tanto é que ele manda diversos presentes como para agradar uma divindade. É algo diferente que a gente tem aqui. Mas a principal razão do porquê Ben-Hadad precisava morrer é porque Eliseu precisava continuar aquilo que Elias começou. Para entender isso, volte novamente para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19 agora. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19,
Voltamos bastante para o passado, Eliseu não é o principal profeta em Israel, Elias é, e nós temos a seguinte palavra do Senhor para Elias quando Elias estava desesperado. Elias viu a idolatria se multiplicando em Israel, ele achava que ele era o único crente naquele povo, e então o Senhor precisa consolar Elias. E uma das formas do Senhor consolar Elias está a partir do versículo 15 desse capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Versículo 15 diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, curiosamente onde Eliseu estava. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. E na sequência, o versículo 18 vai dizer assim: Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O Senhor consola Eliseu com duas formas. Primeiro, aquilo que ele precisava fazer. Ele precisaria ungir Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta no lugar dele. E depois fala assim: mas tem mais 7.000 junto com você, você não está sozinho. Então, num momento de desespero de Elias, o Senhor fala a respeito de várias ações que estariam ligadas a Elias. Curiosamente, das 3 pessoas que Elias tinha que ungir, Elias unge quantas? Nenhuma. Quando a gente pensa em Eliseu, é a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas o Senhor mesmo estabeleceu Eliseu como profeta no lugar de Elias. Apesar que nós temos uma proximidade muito grande com Eliseu. Mas certamente Elias nunca ungiu Hazael, rei da Síria, e jamais ungiu Jeú, rei de Israel. Coube a Eliseu continuar aquilo que Elias começou. E é isso que Eliseu está fazendo, voltando para o capítulo 8, dando continuidade. Porque o Senhor falou que uma das formas que ele consolaria Elias era: quem escapasse da espada de Hazael, Jeú mataria. E quem escapasse da espada de Jeú, Eliseu mataria. O Senhor muitas vezes consola o seu povo por meio do anúncio do seu juízo. Seu juízo contra os inimigos do seu povo, seu juízo contra aqueles que ameaçam a integridade do seu povo. O Senhor é um Deus justo. Por isso nós lemos em nossa liturgia que ao Senhor pertence a vingança. Quando ele diz para Eliseu: Ben-Hadad certamente morrerá, é um decreto do Senhor, por meio do homem do Senhor, do homem de Deus, profeta, autorizado pelo Senhor. Então, por isso, no dia seguinte, Hazael mata Ben-Hadad. A partir daquele momento, Hazael é um rei da Síria, ungido por Eliseu, e então começa um novo movimento dentro da história de Israel, que chegará então ao cenário dos versículos 1 a 6 do capítulo 8. Versículo 16, segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 16. Aqui nós temos um movimento inimigo. Se no versículo 7 até o versículo 15 há um movimento de Eliseu para então trazer este novo cenário, nós temos um movimento inimigo espalhando um cenário antigo para a casa de Judá. Versículo 16 fala assim: No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, veja, Jorão está vivo aqui, então esse texto tem que ser anterior aos versículos 1 a 6. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, não confunda Jeorão com Jorão, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E daí vem a seguinte avaliação: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre.
Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite, atacou os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra, mas o povo de Jeorão fugiu para as suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi, e Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. Esse é o primeiro resumo de uma vida de reis, desde o capítulo 3, quando nós vimos um resumo a respeito de Jorão, rei de Israel, também retratado como fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando a gente lê o livro dos reis em sua totalidade, um rei de Israel, do reino do norte, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, é a coisa mais comum que tem. É quase um moto dentro do livro, dentro do esquema do livro. Se levanta um rei de Israel, Acabe, fez o que é mal aos olhos do Senhor. Antes dele, Onri fez o que é mal aos olhos do Senhor. Jeorão fez o que é mal aos olhos do Senhor. Jeroboão, que iniciou o reino do norte, fez o que é mal aos olhos do Senhor. Isso é comum dentro do livro. Qualquer rei de Israel do reino do norte, depois da divisão, se afastou e levou o povo a se afastar, instituindo o culto a Baal, a Deus Azerá e a outras divindades daquela época. O reino do norte se desviou a tal ponto que o Senhor levantou os primeiros profetas, como a gente nomeia geralmente, para o reino do norte. Elias e Eliseu, como profetas anunciando o juízo do Senhor, porque o reino do norte tinha se afastado completamente. O que surpreende é nós encontrarmos no versículo 18 uma avaliação negativa para um rei do Reino do Sul. Até então, todos os reis do Reino do Sul eram avaliados como fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor. E por que Jeorão, filho, então, aqui do reino de Judá, filho de Josafá, é avaliado como fazendo algo mal aos olhos do Senhor? Está ali a razão, porque era casado com uma filha de Acabe. Israel teve como seu pior rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, mas ele mesmo mal até a raiz. Então ele consegue, dentro das alianças políticas daquela época, uma filha de Acabe é dada em casamento a Jeorão, um dos descendentes de Davi. E Jeorão começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O reino, o inimigo, caracterizado por fazer aquilo que é mal, começa a exercer uma influência naquele reino que até então não tinha ainda nenhum... Tinha seus erros também, mas não tinha nada taxado como mal aos olhos do Senhor. Existe mais um movimento nesse cenário do reino inimigo começando a fazer certa influência sobre o reino do sul. Olha o versículo 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava Atalia. Dentro das Escrituras, a não ser que um personagem seja muito central, costumeiramente ele não recebe nome. Quando a gente olha ainda dentro da dinâmica, principalmente porque a semente, lá desde Gênesis 3,15, é sempre vinculado a um descendente homem, geralmente os personagens masculinos são os mais destacados. Só que aqui nós temos uma mulher sendo nomeada dentro da casa de Judá, mas ela sendo o quê? Filha da casa de Onri, da casa de Acabe. O seu nome é Atalia. Só para nós entendermos por que ela foi nomeada, avance 2 páginas aí até o capítulo 11. Versículo 1 fala assim:
Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Se não fosse o versículo 2, mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, escondendo então de Atalia, não existiria descendência de Davi nunca mais. A maior ameaça ao nascimento do Messias no Antigo Testamento veio por meio de Atalia, filha de Acabe, que se casou com o rei de Israel, do rei de Judá, reino do sul, e então, poucos anos depois, quase colocou fim a todas as promessas que o Senhor fez. É claro, não conseguiria, porque o próprio Senhor as fez. Mas foi o ponto alto de toda a investida de Satanás contra as promessas de Deus no Antigo Testamento. Voltando para o capítulo 8, dentro desse cenário de movimentos, nós encontramos algo que a gente não tinha visto ainda até aqui. No reino de Israel, a casa de Acabe reinava por meio de Jorão. No reino de Judá, a casa de Acabe reinava por meio dos descendentes de Acabe que ali estavam. Logo, era como se Israel e Judá fossem unificados em alguma maneira, a tal ponto dos reis se preocuparem com a saúde uns dos outros. Veja o versículo 27. Acasias andou, voltando ao capítulo 8, Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, e aqui o interesse de um rei por outro, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Não existia esse compadecimento até então. Porque em vários momentos, por conta da divisão e por conta dos rumos que o reino do norte tinha tomado, o reino do sul enxergava o reino do norte como completamente afastado do Senhor. Às vezes eles se uniam em comum para algumas batalhas militares, alianças estratégicas contra reinos vizinhos. Mas esse interesse tão particular como Acasias mostra para um Jorão ferido, não existia até então. Aqui eu preciso parar o sermão para começar na próxima mensagem o que está no capítulo 9. Mas eu quero destacar uma última coisa antes de aplicarmos. Veja para onde Jorão ferido voltou. Versículo 29. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas. Quantas vezes nesse texto você viu Jorão em Jezreel? Nenhuma. Quantas vezes foi mencionado Jorão em Jezreel em todos os textos que nós lemos até aqui da vida de Eliseu? Nenhuma. Por que Jorão volta a Jezreel, então? Porque o autor do livro dos reis destaca que Jorão voltou a Jezreel. Porque um filho de Acabe voltou para a terra onde um dia Acabe tinha tomado uma vinha de Nabote. Como começa o nosso texto? Com uma sunamita querendo reaver as suas terras e um novo rei proporcionando isso para ela. Mas agora nós temos um filho de Acabe voltando para a terra onde o seu pai tinha usurpado por meio de um assassinato, arranjado pela sua esposa por meio de falsas testemunhas para um Nabote inocente. O Senhor está armando o palco do seu grande ato de juízo
contra a casa de Acabe. Esse ato vai ser executado no capítulo 9. Por isso eu posso intitular esse sermão Continuando o que Elias começou. O que vai terminar é no capítulo 9. Volte para o primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos ver então só o anúncio daquilo que Elias começou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, a partir do versículo 17. Depois do assassinato de Nabote, nós temos o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Um dia, inicialmente na profecia do Senhor, Acabe tinha que ser morto em Jezreel, onde Nabote, o jezreelita, foi assassinado por conta de sua vinha. Só que tem uma reação diferente de Acabe um pouco mais à frente, versículo 27. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então o Senhor, por meio de Eliseu, unge Hazael, rei da Síria, para ferir Jorão numa guerra, para que Jorão então fosse se refugiar em Jezreel, onde o Senhor também levaria Acasias para visitar Jorão doente em Jezreel, para ali, já antecipando o que vem no capítulo 9, o Senhor eliminar a casa de Acabe, onde um dia o sangue de Nabote foi derramado. Por que começa com a sunamita? Porque o Senhor estava estabelecendo um novo cenário para Israel. Um cenário onde importavam, em alguma medida, as leis do Senhor. A gente vai ver que Jeú acabou se desviando também. Mas, inicialmente, ele julgava Israel de forma adequada. Mas o Senhor queria colocar fim à casa de Acabe, o pior rei de Israel. E o Senhor fez isso por meio de alguns movimentos. O que eu quero trazer de aplicação para nós nessa noite? Primeiro, saiba que você faz parte de um processo em que o Senhor está julgando o mundo. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que foram reunidos debaixo do cabeça que é o próprio Senhor Jesus, fazem parte daquele instrumento do Senhor para julgar o mundo. Razão pela qual o apóstolo Paulo um dia disse que toda vez que nós pregamos o Evangelho, ele pode ser cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Diante do testemunho do Evangelho, pessoas vêm a Cristo e então têm vida eterna. Mas diante da pregação do Evangelho, pessoas têm levantadas contra si mesmas um testemunho de que rejeitaram a Cristo e de que serão julgadas por Deus. A igreja também é um instrumento da justiça de Deus. Como Israel um dia foi instrumento da justiça de Deus contra a terra de Canaã. A igreja é um instrumento da justiça de Deus contra o mundo. Por isso, nossa mensagem, às vezes, ela é pesada. Na verdade, sempre ela é pesada. Porque quando não há vida em alguém, quando essa pessoa não reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, infelizmente ela está morta. Infelizmente ela permanece nos seus delitos e pecados, segundo o curso deste mundo. O Evangelho é uma mensagem pesada. É uma mensagem de graça, mas também é uma mensagem de juízo.
Quando nós vamos ao mundo fazendo discípulos de Cristo, nós estamos continuando a obra de vários irmãos do passado. Irmãos que muitas vezes se levantavam de forma bastante enérgica diante de seus opositores e não temiam dizer qual era o destino deles se não se voltassem para Cristo Jesus. Sim, o Evangelho é uma mensagem pesada. Nós somos instrumentos de justiça. Depois leia em sua casa 1 Coríntios capítulo 6. Nós não deveríamos tratar os nossos negócios, nossas questões perante o mundo, porque nós havemos de julgar o mundo, inclusive a anjos. Muitas vezes nós vamos continuar sendo instrumentos de justiça de Deus ao mundo que está quebrado, precisando da graça de Cristo Jesus, mas que precisa ser alertado sobre o destino caso não venham até Ele. Só que nós também precisamos, à luz de uma mensagem como essa, lembrar que após um grande ato de justiça, de juízo de Deus, vem um cenário melhor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ocupou uma cruz em nosso lugar, Ele recebeu todo o juízo de Deus sobre si. Toda a culpa que era nossa foi colocada sobre os seus ombros. E Ele foi esmagado naquela cruz, foi punido por conta de nossos pecados. Para que depois do seu julgamento viesse um cenário melhor para eu e para você. Para que depois de um ato que às vezes para nós não parece algo compreensivo, como talvez todo esse movimento do capítulo 8, em que o Senhor ordena que um rei certamente tinha que morrer, em que o Senhor então movimenta peças dentro desta história humana para que esse rei terminasse, para que outro rei terminasse na terra em que o seu pai um dia derramou sangue. Às vezes a gente não consegue entender o significado do juízo de Deus de forma plena, mas nós precisamos saber que quando o Senhor julga os inimigos do seu povo, um cenário melhor para o seu povo surge. Só que um dia, no lugar de verdadeiros inimigos que éramos nós, estava o Filho de Deus, sendo julgado, sendo punido, sendo considerado maldito por conta de nossos pecados. Então, meus irmãos, desfrutemos do cenário melhor que eu e você vivemos. Não existe cenário melhor para a nossa vida do que hoje. Não existe contexto melhor para a nossa existência do que hoje. Por isso, preguemos o Evangelho. Desfrutemos da oportunidade de levar mensagem ao mundo que precisa, para que então, fazendo isso, sejamos instrumentos na mão de Deus, para a redenção e também instrumentos na mão de Deus, para a punição daqueles que continuarem longe. Esse é o nosso chamado. Chamado para continuar o que outros começaram. É um chamado, muitas vezes, para levar uma mensagem que é dura. Essa mensagem dura fica ainda mais dura a partir do capítulo 9. Vamos orar. Santo Deus, quando nós nos colocamos diante de textos que são difíceis, nós reconhecemos o quanto nós precisamos da Tua graça e da presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Ó Deus, o chamado para o qual o Senhor nos chamou, a vocação, ó Pai, que é a nossa, não é uma vocação simples, no sentido de simplesmente falarmos que somos cristãos sem vivermos como tais. A nossa vocação, ó Pai, é de um comprometimento tal com a Tua palavra, é de um comprometimento tal, ó Pai, com a Tua vontade, que muitas vezes nossas vidas terrenas, à luz dos olhos dos outros, se torna comprometida no sentido, ó Pai, de até mesmo destruída. Mas aos Teus olhos, certamente, é uma vida que é digna não por conta de quem somos, mas por conta dos méritos de Cristo. Por isso a nossa oração, ó Pai, é que cabalmente cumpramos a nossa missão. É que preguemos, ó Pai, pedimos o Teu auxílio, pedimos a Tua capacitação para que preguemos a Tua palavra, para que anunciemos Cristo como Salvador, como Rei, como Senhor de toda a existência, de toda a história. E, ó Deus, nosso pedido é que pessoas venham a reconhecer isso também. Por isso nós somos gratos
pelo privilégio que já temos de desfrutar de um cenário melhor, um cenário que sucedeu, ó Pai, o grande julgamento da história, que foi de Cristo, mesmo sendo inocente, em nosso lugar. Nossa oração, ó Pai, é no nome dele. Amém.